Vamos falar um pouco então sobre os tratados internacionais. Nós já vimos que dentre as fontes do direito internacional público estão os acordos ou os tratados internacionais. Veja que eles são a principal e mais concreta fonte do direito internacional público. Nós vimos que não existe uma hierarquia, entre as fontes do direito internacional público, mas são os tratados a fonte por excelência por serem escritas e trazem maior estabilidade e concretude para as relações internacionais. Então é isso mesmo que eu queria trazer para vocês. Os tratados trazem segurança e estabilidade às relações internacionais, representam a vontade livre e conjugada dos Estados e das organizações internacionais, sem as quais não subsistiriam. Os tratados eles são tão importantes para as organizações internacionais que eles determinam a sua existência, Os tratados fazem como se fosse uma certidão de nascimento também das organizações internacionais, conforme nós veremos. E eles são necessariamente escritos e temos como destaque no direito internacional os chamados tratados multilaterais, concluídos por um número grande de estados, para declarar o entendimento sobre determinado direito vigente, regulamentar para o futuro e de maneira nova a sua conduta, ou ainda um tratado pode criar uma organização internacional. Veja que nós temos a própria Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Ela foi assinada em 1969. Aqui no Brasil, ela só entrou em vigor em 2009, quase 40 anos depois. E é uma das mais importantes normas aqui do direito internacional. E veja que é uma norma de regras costumeiras sobre tratados internacionais que foram reunidas em um tratado. O próprio professor Acioli fala sobre isso, da importância do costume internacional e como os tratados internacionais de maior sucesso, e um deles é justamente essa Convenção de Viena, eram antes costume internacional. Então, veja que nós, é claro, assinamos tratados internacionais desde que o Brasil é Brasil, desde antes, Desde quando éramos parte ali de Portugal. E mesmo assim, nós utilizamos as mesmas regras costumeiras que estão hoje em dia codificadas na nossa Convenção de Viena, a primeira delas em 1969, que foi depois promulgada e publicada no ano de 2009. Professora, mas a gente já utilizava essa Convenção de Viena? A gente já utilizava dessas regras como costume internacional. Então o professor Acioli, ele traz o seguinte: essa é uma evidência adicional da primazia do costume como fonte do direito internacional. As codificações chamadas bem-sucedidas normalmente o são por refletirem adequadamente o que era aceito como expressão da juridicidade dentro do plano internacional. Então, aquilo que costumeiramente já era considerado válido é trazido muitas vezes dentro do próprio tratado internacional. Temos dentro da Convenção de Viena de 1969 o seguinte, lembrando que essas definições já apareceram na prova da OAB. Para os fins da presente convenção, o tratado internacional significa, então, esse acordo internacional concluído necessariamente por escrito entre Estados, hoje em dia entre Estados e organizações internacionais também, regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. Então veja que a própria Convenção de Viena traz que esse tratado deve ser necessariamente por escrito, ele é regido pelo direito internacional, entre estados e organizações internacionais desde a década de 80. E veja o que é importante também. Um tratado não precisa ser apenas um tratado único, aqueles que geralmente a gente pensa que todos os diplomatas se reuniram comendo Ferrero Rocher naquelas festas e convenções e escrevem lá certinho um tratado internacional. Ele pode ser uma troca de instrumentos, ele pode conter aqui vários documentos, são também um tratado internacional. Outra característica que eu quero que você se lembre é a seguinte: qualquer que seja a sua denominação específica, o que isso quer dizer dentro
do nosso direito internacional público. Não importa o nome que você dê para o seu tratado internacional, você pode chamar ele de carta, como o Tratado Constitutivo da Organização das Nações Unidas. Se chama Carta de São Francisco e é um tratado internacional. Você pode chamar de convenção internacional, você pode chamar de acordo. A gente pode, enfim, dar o nome que nós quisermos, né, para esse tratado internacional, e ele será um tratado independente do nome final. Temos ainda como definição o seguinte: os plenos poderes. E esses plenos poderes são justamente esse documento, a gente chama de Carta de Plenos Poderes, expedido pela autoridade competente de um Estado, pelo qual são designadas uma ou várias pessoas para representar o Estado na negociação, adoção ou autenticação do texto de um tratado, para manifestar esse consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer outro ato relativo a um tratado. Então, nós temos o presidente da República, que é geralmente o nosso chefe de Estado e também chefe dentro das relações internacionais. Ele é o representante por excelência da República Federativa do Brasil. O presidente da República ele não pode estar, não consegue estar em todas as convenções internacionais ao mesmo tempo, então ele vai enviar representantes. Pode ser o ministro das Relações Exteriores, esse não precisa também de uma carta de plenos poderes, o presidente também não precisa, os embaixadores já são creditados a alguns países ou uma organização internacional, mas é que a gente manda lá um diplomata, um terceiro secretário, um segundo secretário. Aí a gente vai precisar que ele vá com essa carta de plenos poderes para falar justamente o seguinte: ela vai dar poderes específicos para esse diplomata poder, por exemplo, negociar em nome da República Federativa do Brasil perante uma convenção internacional. Então, é importante que a pessoa que a gente envia tenha esse poder, que seja, enfim, negociação, adoção do texto ou autenticação desse texto dentro das negociações daqui do nosso tratado internacional. Temos ainda a possibilidade de reserva e essa é bastante interessante. Uma reserva é uma declaração unilateral, qualquer que seja sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico das disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado. Então, por exemplo, nós fazemos parte da Convenção de Viena sobre Tratados Internacionais. Essa Convenção de Viena, ela é do ano de 1969. Eu sempre acho que vocês estão com a TVzinha aqui. Mas, ó, a Convenção de Viena é de 1969. Aqui no Brasil ela entrou em vigor em 2009. Se vocês forem dar uma olhada no decreto, vocês verão que a República Federativa do Brasil traz reservas a essa Convenção de Viena, que são duas especificamente. Então, o Brasil ele concorda com a Convenção de Viena, de modo geral, mas duas disposições, dois capítulos, dois artigos especificamente, o Brasil deixa a sua reserva. Ele vai falar o seguinte: eu vou seguir o que está escrito nessa convenção, mas eu não vou seguir, eu vou aqui fazer uma reserva aos artigos 2 e 18. Eu não preciso cumprir esses artigos com os quais eu deixei bastante claro que tenho essa reserva internacional. Então, dentro da convenção, sobretudo quando a gente fala em tratados multilaterais, é possível aqui fazer reserva a algumas disposições. Temos outras definições, então, por exemplo, o Estado negociador é um Estado que participou na elaboração e na adoção do texto do tratado. Estado contratante é um Estado em que se consentiu em se obrigar pelo tratado, tem ou não o tratado entrado em vigor. Parte é um Estado em que consentiu em se obrigar pelo tratado em relação ao qual esse esteja em vigor. E temos ainda um terceiro Estado, que não é parte do tratado, e organização internacional, e lá em 1969 tinha essa definição bastante pobre, que também já apareceu na OAB. Organização internacional significa uma organização intergovernamental. Então lembre-se do seguinte: a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 86 estipulou claramente que os tratados não precisam ser somente entre Estados. Tivemos essa evolução, podem ser também entre Estados e organizações internacionais. Os únicos atores aqui do direito internacional
que podem assinar esses tratados internacionais. Vamos ver algumas características aqui sobre os tratados internacionais, as condições de validade desse tratado internacional. É necessário, então, que as partes, estados ou organizações internacionais tenham capacidade para assinar esse tratado internacional, que os agentes estejam habilitados para assinar e fazer parte dessa negociação, que haja um consentimento mútuo entre as partes e que o tratado seja lícito e possível e não violem, como eu já falei para vocês, as normas e os códigos, as normas imperativas de direito internacional.